Bem-vindo, meu amado ouvinte da Palavra de Deus, você, minha irmã, meu irmão. Eu sou o pastor Adriano Cunha, estamos aqui para mais um O que a Bíblia diz. E hoje nós vamos estar falando sobre o trono de Deus. É o primeiro de 3 estudos. E nós vamos estar falando de Apocalipse 4, do versículo 1 até o versículo 3, amém? Já de antemão, peço que você dê um joinha aí, que você se inscreva, onde está vermelhinho, você aperta aí. E se você gostar do nosso material, você pode estar enviando para outras pessoas em nome de Jesus, amém? Apocalipse 4 diz assim: Depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. E o que estava sentado era da aparência semelhante a uma pedra de jaspe de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda. Amém? O trono de Deus, né? Vamos intitular esse primeiro estudo como o trono de Deus. Vamos falar sobre a porta. Que coisa interessante, né? O ambiente espiritual, dimensão em que Deus habita. Ali ele já não estava mais na dimensão natural, né? Uma referência muito importante que correlaciona isso aqui é 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Nós vamos destacar aqui o versículo 4, que diz assim: Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir, né? Apóstolo Paulo aqui falando sobre um arrebatamento também ao paraíso. Vamos também destacar aqui a voz, né? Foi arrebatado nos sentidos. Sua percepção sensorial foi mudada, né? Já não estava mais no ambiente, né, natural, já não estava mais na terra, e sim na habitação do Eterno, estava em outro ambiente, no ambiente espiritual. Então a sua percepção ali, a percepção ali do escritor, ela foi mudada, ela foi transformada, e ele começou a ouvir essa voz de uma maneira extraordinária, amém? E sobrenatural. Nós podemos também ver aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 10 ao 13. Eu gostaria que você lesse toda essa referência depois, mas nós vamos destacar aqui o versículo 13, amém? Foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Aqui Pedro teve uma visão, né? Como você vai ler lá, de um lençol com animais que não eram permitidos ser usados como alimento na lei, mas ali o Senhor falando mata e come, mostrando que a graça tinha uma outra perspectiva, né? Muito mais abrangente, vamos dizer assim. Falamos aqui agora do trono de Deus, né? O trono de Deus propriamente dito. O Eterno assentado como rei, no seu reino, seu ambiente, a sala do trono. Né? Estava ali a cabine de comando do universo. E ali estava o escritor ali, João, na frente dessa maravilha toda do trono de Deus, diante do Eterno, tendo essa visão maravilhosa, extraordinária. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, leia comigo aqui. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça a fim de sermos socorridos no momento oportuno, na sala do trono, né, no momento oportuno, amém? Na sala do trono, os reis julgavam. 1 Reis 7, versículo 7, fala assim, ó, também fez o pórtico para o trono, onde julgava. Isso é o pórtico do juízo, que era coberto de cedro, desde o assoalho até o teto. Né? Isso aqui fala-se sobre o palácio de Salomão. Cedro, o cedro, irmãos, ele é duro, não é uma madeira dura, uma madeira nobre, mas ele também tem flexibilidade. Né? A dureza, ela aponta para quê? Ela aponta para justiça, né? Para justiça. E a flexibilidade, ela aponta para a graça, né? Então, não existe acaso na Bíblia, né? A Bíblia está toda correlacionada. Então, o que acontece? Quando Salomão faz esse palácio, faz a sala do trono, nós vemos toda a suntuosidade do reino de Salomão, e nós vemos a sala do trono de Salomão toda de madeira, ou seja, do assoalho até o teto, onde destacava-se ali o trono,
E ali não era para se admirar nenhuma beleza, não era para se admirar nenhuma escultura ou pintura ou algum adorno que fosse, mas sim para que fosse praticada a justiça. Então, ali é uma figura do trono de Deus, né? Falando ali do cedro, uma madeira dura, nobre, né? Rígida, ou seja, uma madeira boa, que ela ali apontava para a justiça, e também uma madeira flexível, que mostra a flexibilidade da graça, a abrangência da graça, vamos dizer assim. Amém? A pedra de jaspe, irmão, uma pedra maravilhosa, né? A pedra de jaspe, ela vai do cristalino, né, do claro, até o roxo. Então nós vemos essa multiformidade, né, da pedra de jaspe. Ela também é a última pedra do peitoral do sumo sacerdote. Você pode ver isso aí lá em Êxodo 28, do 15 ao 20. Depois você lê lá com atenção. Êxodo 28, do 15 ao 20. O seu brilho aponta para a glória de Deus. Você pode ver essa referência lá em Apocalipse 21, 11, onde fala da Nova Jerusalém. Amém? O roxo, né, que é o extremo dessa pedra, ele aponta para o sacerdócio. E Jesus é o sumo sacerdote. Jesus, ele é o sumo sacerdote definitivo. Amém? Hebreus 9, 11 ao 15, você lê com calma depois, mas nós vamos destacar aqui o versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão de homens, isto é, não desta criação. Depois você lê também Hebreus, né? 5, do 5 ao 10. 5 do 5 ao 10, para você estar fechando esse pensamento, amém? Então, o jaspe, irmão, ele é uma pedra que ele tem variações, né? Você vê jaspe transparente, você vê jaspe roxo, você vê jaspe amarelo, mas isso tudo aponta também para a placa do peito do sumo sacerdote, ou seja, aponta para o sumo sacerdote. O seu extremo roxo aponta justamente para o sacerdócio. E esse sacerdócio, esse sumo sacerdócio, aponta para Cristo Jesus. Aponta para Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos ver aqui também, não feito por mãos de homens, ou seja, algo espiritual, algo maravilhoso, algo extraordinário, feito pela mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Pedra de sardônio, né? Estou destacando aqui os destaques, né, desses versículos que nós lemos aqui. Pedra de sardônio, né? A pedra de sardônio, irmão, ela é vermelho sangue. E é a primeira pedra do peitoral do sumo sacerdote. Nós falamos da última, né? Do ômega. Estamos falando do alfa agora também, né? O vermelho aponta para o sacrifício. Hebreus 9, 22. Não há remissão de pecado sem derramamento de sangue. O sangue do cordeiro nos umbrais das portas, né? No Êxodo, protegeu o povo hebreu da ação do destruidor. Depois você lê também lá em Hebreus 12, versículo 13. Amém? Então o que acontece? Em Hebreus 9, 22 diz: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Amém? Então nós vemos também que o sangue do cordeiro ali, que apontava para Cristo, ele protegeu, colocado no umbral da porta, ele protegeu o povo hebreu ali do destruidor que passou pela terra do Egito, levando a vida dos primogênitos. Amém? O sacrifício de Cristo, irmão, nos purifica de todo pecado. Depois você lê lá 1 João, tá? Capítulo 1, versículo 7. Leia para que você venha fechar esse pensamento, amém? Vamos ler aqui também agora João, o Evangelho, tá? Para não confundir. Capítulo 1, versículo 29, eu vou ler com você aqui. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, irmão, que tira o pecado do mundo. Coisa maravilhosa. Ele estava no meio de nós, né? O Deus Todo-Poderoso, aquele ser extraordinário do trono, ele desce para
trazer salvação à humanidade. Leia também, querido, Hebreus 9:12, né, que fala ali que de uma vez por todas ele entra ali no Santo dos Santos e de uma vez por todas é um sacrifício único e suficiente para alcançar toda a humanidade, inclusive aqueles que ainda virão. Então, querido, o sacrifício de Cristo, ele como nosso sumo sacerdote, como aponta ali, né, o jaspe, como aponta o sardônio, o sacerdócio, o sacrifício, para que nós tenhamos salvação em Cristo Jesus. Então, essa visão do trono de Deus, ela aponta para muitas coisas, ela mostra muitas coisas ali em uma pequena visão. Ela tem tanto significado ali que é tão maravilhoso, né? E aquilo, como sempre digo, na Bíblia não existe acasos. Amém? Nós vimos também ali, irmãos, o arco-íris, semelhante à esmeralda. Amém? Há alguns grupos aí que utilizam o arco-íris como o seu símbolo, mas o símbolo do arco-íris é um símbolo bíblico, tá? Bíblico. É um símbolo bíblico. Então você vai ver lá em Gênesis 9, versículo 12 ao 16, né? Nós vamos destacar aqui o versículo 12, né? Que diz assim: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão conosco por gerações perpétuas. Amém? O arco-íris, irmão, que estava ali no trono, ele aponta para quê? Ele aponta para a aliança, para compromisso. Amém? Para aliança, para compromisso. Amém? Compromisso de Deus, aliança de Deus com o homem. Então, nós temos uma aliança com Deus. Amém? Uma aliança de salvação, uma aliança de vida eterna. Basta você tomar posse dessas promessas de Deus para a sua vida e você será abençoado. Amém? A esmeralda aponta para esplendor, né? Brilho, majestade. O manto real, né? Esmeralda, esplendor, brilho, majestade, um arco-íris com semelhança de esmeralda, né? Esplendor, glória, majestade, brilho. Isaías 6, versículo 1 diz assim: No ano que morreu o rei Urias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. O arco-íris semelhante à esmeralda emoldura este quadro extraordinário, amém? O arco-íris semelhante à esmeralda, ele emoldura esse quadro extraordinário, porque aponta ali para a grandeza de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, o Senhor no seu manto, com seu manto real aqui, né? Com seu manto real, coisa maravilhosa, extraordinária. Então, querido, nós vamos dar uma recapitulação aqui, em nome de Jesus, a porta, né? Falando aqui sobre o ambiente espiritual, amém? Já não estava mais ali naquele ambiente, a voz falando ali que os seus, não estava mais no ambiente terreno, né? Vamos dizer assim, já estava no ambiente espiritual. A voz, ela mostra que a percepção dele foi modificada, justamente porque ele já não estava mais na terra, estava na habitação de Deus, amém? O trono, com todo esse simbolismo, mostra ali a glória de Deus, do Senhor, Deus Todo-Poderoso, sentado ali na sua sala de comando, né? Na sua sala do trono, o jaspe apontando ali para o sacerdócio, nós vemos o sardônio apontando para o sacrifício, nós vemos também o arco-íris apontando para a aliança de Deus conosco, e também nós vemos a esmeralda apontando para o esplendor, para a glória de Deus, né? Para toda a glória e toda a majestade de Deus. Então, querido, nós vemos Apocalipse 4, versículo de 1 ao 3, quantas coisas maravilhosas nós podemos observar e tirar disso aí, amém? Já de antemão, eu quero que Deus te abençoe em nome de Jesus. Peço mais uma vez que você se inscreva no canal, que você dê um joinha aí. Se você gostar do material, você possa mandar para outras pessoas em nome de Jesus. Peço também, querido, que você possa estar lendo todas essas referências em nome de Jesus e que Deus te abençoe grandemente
e veja os outros 2 estudos também relacionados a essa maravilhosa visão aqui de João. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.